O fato do Harrison Ford ter completado 81 anos recentemente e também o fato de eu ter assistido o final da série Indiana Jones no cinema, vou falar a respeito disso em breve, são os motivos perfeitos para eu comentar a respeito justamente desse ator icônico. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, o aniversário de 81 anos do Harrison Ford, mais o último filme do Indiana Jones, que está no cinema ainda, ocasião perfeita para que eu fale a respeito dele e da sua importância para a história do cinema. Não há qualquer dúvida de que o Harrison Ford vai deixar uma marca indelével, vamos dizer assim, na história do cinema. Não tenha dúvida. Ele é um ator extraordinário, mas eu faço algumas ressalvas que eu vou falar daqui a pouco, que nos brindou com performances inesquecíveis ao longo da sua carreira. Ele, evidentemente, se transformou num ícone do cinema, conhecido pela sua presença magnética e uma capacidade de atuação que poucos possuem, mesmo que não tenha muita variação, tá? Mas ele tem uma versatilidade que chega a ser notável e que permite que ele transite com uma certa maestria entre diferentes gêneros e personagens completamente distintos, tá? De heróis a anti-heróis. Então o Harrison Ford, ele sempre foi capaz de trazer vida e principalmente autenticidade para cada papel que ele interpreta. Quando a gente pensa no Harrison Ford, cara, é inevitável não deixar de lembrar a interpretação icônica dele como Han Solo na saga Star Wars. Ele, inclusive, trouxe um carisma único ao personagem, né? Combinando sarcasmo e bravura de uma forma que realmente cativou gerações como a minha. E a atuação dele foi tão marcante que é impossível você imaginar outro ator no papel. Não foi à toa que a gente, inclusive, se arrepiou quando ele voltou a interpretar o Han Solo em 2015, né, naquele filme Star Wars, O Despertar da Força, e quando 2 anos depois, cara, ele voltou a encarnar um outro personagem espetacular, cara, dele, que é o Rick Deckard, que, evidentemente, teve uma como é que eu vou dizer, cara? Teve uma importância fundamental na minha formação cinematográfica, vamos dizer, de toda a minha geração, quando ele interpretou esse personagem no filme espetacular, no Blade Runner. E ele voltou a encarnar esse personagem, que é espetacular, justamente num filme que foi, na minha opinião, injustamente criticado, cara, que é o Blade Runner 2049, cara, que pra mim é um filmaço e é digno do filme original, do filme que antecede a história. Agora, mais do que qualquer outro personagem, ele imortalizou o aventureiro e arqueólogo Indiana Jones, cara, mostrando uma mitológica habilidade em trazer humor e ação para a série de filmes, cara. Claro que, evidentemente, eu não tenho essa opinião 100% glorificante o tempo todo. E por que eu digo isso, cara? Porque, embora seja indiscutível o talento do Harrison Ford, cara, eu sempre tive algumas, eu não vou dizer críticas, mas algumas ressalvas em relação à atuação dele em outros filmes menores, nos quais ele pareceu um tanto limitado, vamos dizer assim, em termos de expressividade, apresentando variações muito sutis nas suas performances. Claro que você pode pensar que isso é um reflexo do estilo mais contido e reservado dele, né? Como alguns fãs, a maioria dos fãs argumenta. Mas é verdade, cara, é que, na minha opinião, em filmes menores, faltou um pouco mais de profundidade emocional em certos personagens que ele criou
ao longo da sua carreira absolutamente vitoriosa. Aliás, eu vou contar um monte de histórias a respeito do Harrison Ford e dos outros filmes que ele fez, cara, muito em breve, lá no meu clube de membros VIP, cara, que você sabe muito bem que é um local repleto de material inédito e exclusivo aqui do Tio. Tem vídeos inéditos, tem séries que só existem lá no clube, tem episódios do Aposto que você não sabe exclusivo lá. Você pode ter descontos ainda maiores dos nossos parceiros, você pode assistir shows gratuitos, frequentar bastidores, você pode, dependendo do plano, você pode até ter acesso a um grupo de WhatsApp exclusivíssimo, cara, em que você vai manter contato comigo diariamente em tempo real. Então, para isso, você vai, evidentemente, clicar aqui embaixo em Seja Membro e você vai escolher o seu plano e você vai se tornar sócio desse clube exclusivíssimo. E muito em breve eu vou fazer um vídeo só para os sócios, falando um monte de histórias a respeito da carreira do Harrison Ford e dos outros filmes que ele fez. Pode aguardar. Então, como eu estava dizendo, em alguns outros filmes, eu vejo que ele sempre teve uma tendência em se apoiar em gestos e trejeitos que são muito característicos. Você pega, por exemplo, alguns dos seus papéis, por exemplo, parecem até um pouco semelhantes em termos de postura e de maneirismo. Por exemplo, você pega as atuações dele em dois bons filmes, que são Busca Frenética e A Testemunha, e você vai perceber que muitas vezes, cara, ele dá a sensação de uma certa falta de originalidade entre um e outro, né? Só que ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer, cara, que essa característica também se tornou parte da identidade dele como ator, cara. E acabou criando uma conexão única entre ele e o público. E é algo que permanece até o filme mais recente da série Indiana Jones, que é o quinto e o último, onde ele traz mais uma vez o seu personagem no filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Obviamente que eu não vou contar detalhes a respeito do quão legal é ir ao cinema e assistir a esse filme final. Além, né, de a gente saber que a despedida do personagem, do arqueólogo criado pelo George Lucas, e isso, o final de uma parceria de 42 anos, cara. Um período em que cada filme formou um painel de referências, cara, fundamentais para que a cultura pop contemporânea nunca mais tenha sido a mesma desde o primeiro filme, que você sabe muito bem que é Os Caçadores da Arca Perdida, de 1981. Pra você ter uma ideia, até o Iron Maiden nunca escondeu essa admiração, cara, ao colocar referências ao filme na contracapa do Power Slave, cara, né? Sem contar as referências a Blade Runner, por exemplo, que aparece, filme também que foi estrelado pelo Harrison Ford, no Somewhere in Time, né? Aliás, já que eu tô falando de Iron Maiden, eu tenho uma indicação sensacional para você, meu amigo e minha amiga. Esse livro aqui, incrível, Iron Maiden, álbum por álbum, escrito pelo Martin Popoff, famoso Martin Popoff, em que cada disco do Iron Maiden é comentado minuciosamente, em detalhes riquíssimos, em histórias muito legais, e aí você vai entender as referências que o Iron Maiden usou em relação ao Harrison Ford, tanto em Indiana Jones como em Blade Runner, cara. Histórias incríveis, e você, evidentemente, que você pode adquirir esse livro aqui espetacular com um desconto incrível. Basta que você clique aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai, na hora de finalizar a compra, você vai colocar aquele cupom tradicional aqui da gente, né? Escrito Regis Tadeu Indica, tudo junto. E você vai ter um desconto espetacular para adquirir esse livro incrível, que não só todo fã do Iron Maiden tem que ter, cara, mas todo mundo que é fã de heavy metal e de rock, e até mesmo quiser saber detalhes de cada álbum, tá aqui, ó, nesse livro aqui incrível que eu recomendo, tá bom? Agora, tem um detalhe importante, cara, que o mais incrível é que eu particularmente acredito piamente que o personagem Indiana Jones, ele jamais teria sido tão grandioso e Os Caçadores da Arca Perdida não teria feito um sucesso tão grande se
tivesse prevalecido a ordem inicial do George Lucas, cara. Que ele exigia que o Tom Selleck, do Magnum, daquela série Magnum, fosse o protagonista, cara. Tom Selleck. Por sorte, os produtores do seriado na época negaram a liberação do Tom Selleck e a escolha recaiu sobre aquele que era o preferido do diretor Steven Spielberg, que era o Harrison Ford. Eu vou contar essa história em detalhes lá no Clube de Membros VIP, né? Inclusive, Harrison Ford, que já era famoso por causa do personagem Han Solo, tanto no filme Guerra nas Estrelas, como no Império Contra-Ataca. E foi exatamente o Harrison Ford, cara, quem deu uma dimensão gigantesca, cara, incrivelmente carismática ao personagem Indiana Jones, colocando inclusive o senso de humor meio ácido, meio azedo que o Harrison Ford tem no próprio personagem e atuando muitas vezes com uma total improvisação. Cara, eu vou contar a história daquela cena do chicote do revólver no Caçadores da Arca Perdida e vou falar também da maravilhosa interação que o Indiana Jones com o personagem do Sean Connery no filme A Última Cruzada. Filme esse que teoricamente ia encerrar a trilogia, mas o final dessa trilogia acabou sendo depois transferido para um outro filme, o seguinte, né, injustamente criticado, A Caveira de Cristal. Esse filme era para ser o final. Aí foi lançado um novo, né, que agora sim realmente encerrou a saga do Indiana Jones. Então, meu amigo e minha amiga, apesar desses pontos de discussão que eu trouxe aqui nesse vídeo com relação à interpretação do Harrison Ford em outros filmes, eu não posso negar, cara, a habilidade total dele trazer personagens carismáticos e memoráveis, cuja presença no cinema transcende gerações, a ponto de que no futuro será claramente enfatizado o legado que o Harrison Ford deixou no cinema, cara. Principalmente com os filmes do Indiana Jones e com o Blade Runner, que para mim também é espetacular. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do Harrison Ford. Aqui nos comentários, coloca aqui o que você acha dele como ator, quais são os filmes favoritos, quais são os filmes que você não gosta que o Harrison Ford tenha feito. Também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, de clicar aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso Clube de Membros VIP e também não esqueça de colocar o cupom de desconto Regis Tadeu Indica Tudo Junto na hora de adquirir esse livro espetacular do Iron Maiden, álbum por álbum, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.